São 3 da manhã. A casa inteira está em silêncio. E, exatamente nesse horário, o bebê acorda de novo. Para muitos pais, isso parece coincidência. Para outros, parece um mistério impossível de entender. Mas a ciência descobriu que existe uma explicação real por trás desse comportamento, e ela envolve o cérebro, os hormônios e até o relógio biológico do bebê. O mais curioso é que esse horário específico acontece com muito mais frequência do que as pessoas imaginam, e não é por acaso. No vídeo de hoje, você vai entender o que realmente acontece no corpo do bebê durante a madrugada, porque alguns acordam sempre no mesmo horário, e o que isso revela sobre o desenvolvimento deles. Antes de entender por que às 3 da manhã é um horário tão comum, você precisa saber uma coisa fundamental: bebês não dormem do jeito que adultos dormem. O sono humano é dividido em ciclos. Em adultos, cada ciclo dura em média 90 minutos e passa por diferentes fases: sono leve, sono profundo e sono REM, que é a fase dos sonhos. Ao final de cada ciclo, o cérebro faz uma pausa natural. Em adultos, essa pausa é quase imperceptível, viramos de lado e voltamos a dormir sem nem perceber. Nos bebês, no entanto, essa pausa entre os ciclos é muito mais intensa. E aqui está o primeiro grande segredo: os ciclos de sono dos bebês são mais curtos, duram entre 45 e 60 minutos nos primeiros meses de vida. Isso significa que, ao longo da noite, eles passam por muito mais transições entre os ciclos do que um adulto. Agora pense comigo: se o bebê dorme por volta das 19 horas ou 20 horas, que é o horário mais comum para recém-nascidos e bebês pequenos, e acorda naturalmente ao final de cada ciclo, ao calcular as transições ao longo da noite, um dos momentos mais críticos cai justamente entre 2 horas e 4 horas da manhã. Não é magia. É matemática do sono. Mas por que alguns bebês acordam nessa transição e outros conseguem voltar a dormir sozinhos? Isso tem a ver com algo chamado de associação de sono. Quando o bebê aprende a adormecer de uma forma específica, no colo, amamentando, com chupeta, com movimento, o cérebro dele registra isso como a condição necessária para dormir. Quando ele acorda na transição do ciclo, instintivamente procura essa mesma condição para voltar ao sono. Se essa condição não está presente, ele chora. E como o horário das 3 da manhã coincide com uma das transições mais profundas da noite, é exatamente nesse ponto que o choro aparece com mais força e frequência. Mas isso é só a primeira camada da explicação. Porque além dos ciclos do sono, existe algo acontecendo dentro do corpo do bebê nesse horário específico que intensifica ainda mais esse despertar. Existe um hormônio que a maioria das pessoas conhece pelo nome, mas poucos sabem o papel que ele desempenha no sono do bebê: o cortisol. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse, mas ele também tem uma função essencial no ciclo sono-vigília. Nos adultos, os níveis de cortisol começam a subir naturalmente nas primeiras horas da manhã, entre 3 horas e 5 horas, para preparar o corpo para acordar. É um mecanismo evolutivo. O corpo começa a ligar os motores antes mesmo de você abrir os olhos. Nos bebês, esse mesmo processo acontece, só que o sistema ainda está em calibração. Nos primeiros meses de vida, o ritmo circadiano do bebê, o famoso relógio biológico, ainda está sendo formado. O bebê nasce sem esse relógio ajustado. Ele não sabe distinguir dia de noite de forma clara. Essa distinção vai sendo construída gradualmente, através da exposição à luz, à rotina e aos sinais do ambiente. O problema é que, durante essa fase de calibração, a produção de cortisol pode acontecer em horários irregulares, e em bebês menores, esse pico hormonal da madrugada pode ser sentido de forma muito mais intensa do que em adultos. O resultado? O cérebro recebe um sinal de alerta em plena madrugada, justamente quando o ciclo de sono está na transição mais vulnerável. Além do cortisol, existe outro fator hormonal importante: a prolactina, o hormônio relacionado à amamentação, também atinge picos elevados durante a madrugada. Isso faz com que bebês amamentados sintam mais fome nesse período, porque o corpo da mãe está biologicamente programado para produzir mais leite nessas horas. É um ciclo que se retroalimenta. E tem mais: por volta das 3 horas da manhã, os níveis de melatonina, o hormônio que induz o sono, começam a cair naturalmente. Isso significa que o empurrãozinho biológico que mantinha o bebê dormindo começa a diminuir justamente nesse horário. Cortisol subindo. Melatonina caindo. Ciclo de sono em transição.
Fome aumentando. Tudo isso ao mesmo tempo. Às 3 da manhã. Não é coincidência. É uma tempestade biológica perfeita. Agora que você entende o que está acontecendo no corpo e no cérebro do bebê, a pergunta que todo pai e toda mãe faz é inevitável: tem como mudar isso? A resposta honesta é: depende da idade do bebê e do que está causando o despertar. Para bebês abaixo de 4 meses, a resposta curta é não, e tudo bem. O sistema nervoso deles ainda está em formação. O ritmo circadiano ainda não existe de forma consolidada. O despertar noturno nessa fase não é um problema a ser resolvido, é uma fase do desenvolvimento que precisa ser atravessada. Nesses casos, o melhor caminho é o acolhimento, responder ao choro com presença, calma e consistência. A partir dos 4 a 6 meses, o cérebro do bebê começa a ter condições neurológicas de aprender a fazer transições de ciclo de forma mais independente. É nessa janela que estratégias de rotina e associações de sono mais saudáveis começam a fazer diferença real. Aqui estão os pontos mais importantes que a ciência aponta. 1. Rotina consistente de sono. Horários regulares para dormir e acordar ajudam o ritmo circadiano a se consolidar mais rápido. O cérebro do bebê adora previsibilidade. 2. Exposição à luz natural durante o dia. Luz solar pela manhã e durante o dia é um dos sinais mais poderosos para calibrar o relógio biológico. Passeios ao ar livre fazem diferença real. 3. Ambiente escuro e silencioso à noite. Isso reforça para o cérebro do bebê que a noite é hora de dormir. Blackout no quarto ajuda muito. 4. Cuidado com as associações de sono. Se o bebê só consegue dormir no colo ou mamando, ele vai precisar dessas condições toda vez que despertar entre os ciclos. Gradualmente, oferecer a oportunidade de ele adormecer com um mínimo de assistência pode ajudar, mas sempre respeitando a idade e o desenvolvimento dele. 5. Atenção à fome. Se o bebê ainda mama, o despertar das 3 horas pode ter um componente real de fome, especialmente em bebês menores. Garantir uma boa alimentação antes de dormir pode ajudar a reduzir esses despertares. E por último, algo que muitos pais precisam ouvir: esse comportamento é um sinal de que o cérebro do bebê está funcionando exatamente como deveria. Os despertares noturnos existem, em parte, como um mecanismo de proteção. Bebês que acordam com facilidade têm menos risco de apneia do sono e outros problemas. O sono leve deles é, em certa medida, protetor. A ciência do sono infantil ainda está evoluindo, mas uma coisa ela já deixou clara: não existe bebê com defeito. Existe um ser humano minúsculo, com um sistema nervoso em construção, tentando se adaptar a um mundo completamente novo. E às 3 da manhã, enquanto você está de olhos vermelhos e coração partido de cansaço, saiba disso. Você está exatamente onde precisa estar. Se esse vídeo fez sentido para você, se você reconheceu o seu bebê em alguma parte do que foi explicado, deixa um like agora. Esse gesto simples ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo baseado em ciência para pais e mães que precisam de respostas reais. Comenta aqui embaixo: que horas o seu bebê costuma acordar? Pode ser que você descubra que não está sozinho, e esse grupo de pais nos comentários é muito maior do que você imagina. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Toda semana tem conteúdo novo sobre desenvolvimento infantil, comportamento e tudo que ninguém te ensinou antes de ter filho. Até o próximo vídeo. Vai dormir, pelo menos enquanto dá.